Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar nossos estudos de vigas em flexão, né? No vídeo passado abordamos ali os diagramas de carga concentrada, depois vimos deformação. E agora a gente vai continuar na parte de deformação. Café ruim da porra, puta que pariu. Mas a gente vai entrar na parte em que a gente trabalha mais com derivadas, com integração. Certo? Trilha sonora nova hoje. Mas primeiro, antes de começar, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico, graduado na Federal do Ceará em engenharia mecânica. Óbvio, sou engenheiro mecânico, graduado em engenharia mecânica. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, me formei, fiquei desempregado e vim fazer um doutorado de pesquisa, né? Que é onde eu estou agora, na Universidade de Brescia. Agora sim, vamos começar. Ok. Estamos aqui no Hibbeler, o fatídico Hibbeler. Esse livro que nos persegue. Ok, deformação. A gente já meio que começou a falar de deformação no vídeo passado. Eu acho que foi aqui que eu parei. Só concluir esse café velho aqui. Eita! Que pariu. Beleza. Bom, então a gente investigou tudo isso no vídeo passado, viu como é a deformação, certo? Que uma viga exposta a dois momentos tem uma deformação ali que altera, né, as linhas longitudinais da viga. Eu não tenho uma deformação, pelo menos significativa, na seção transversal, mas há uma rotação da seção transversal, né? Até porque a viga fica curvada. Beleza. Então, a partir disso, isso, Neandertal. A partir disso, estabelece-se certo? Três premissas. Certo? Três premissas com relação à deformação do material em flexão. Beleza. Primeira. Certo? Primeira premissa. O eixo longitudinal agora da viga, certo? O eixo que a gente vai considerar, ele vai se encontrar na superfície neutra, certo? E ele não muda de comprimento. Depois eu vou desenhar isso aqui, né? Então vamos escrever o eixo longitudinal da viga passa pela superfície neutra.
pela superfície neutra, de forma que este permanece inalterado. Mesmo com a viga deformada. Beleza? Então a gente até comentou isso no vídeo passado. Certo? Então, premissa 2. Segundo, a gente também comentou, mas não dessa forma, inclusive. A seção... Eu desliguei a cafeteira? Não, desliguei a cafeteira. A seção transversal da viga permanece plana, ainda que a viga esteja deformada. Lembrando que a deformação baseada naquele momento que a gente falou no vídeo passado. Viga esteja ainda que a viga esteja deformada. Peraí. Permanece plana e perpendicular. Ao eixo longitudinal. Ainda que a viga esteja deformada. Beleza, então dou as duas premissas já escritas, falta a terceira. Gostei dessa parte aqui, peraí. Beleza. Terceira premissa. No vídeo passado eu falei de uma pequena deformação na seção transversal. Aqui. Essa deformação aqui. Essa deformação aqui. Certo? Então, a gente vai meio que desprezar isso. Aqui. Então, deformações na seção transversal
Deformações na seção transversal. Em especial, na direção vertical, Z, certo? Serão desprezadas. Certo? Aqui eu vou tirar o Z, porque às vezes a gente, agora que eu me lembrei que a gente usa outra notação aqui. Na direção vertical serão desprezadas. Ok. Então é isso, certo? Como seria então essa viga? Vamos desenhar ela aqui. Vamos esquematizar essas premissas aqui. Bom, eu tenho um eixo, certo? Sem uma como é que eu posso dizer? Uma geometria simétrica bem definida. Mas ele é uma viga. Beleza. Ok. Então, temos aqui, né, nossa viga. Aqui. E agora vamos desenhar os eixos. Como visto no vídeo passado, para cima, Y. Aqui Z e eita, o Parkinson aqui já tá afetando. E aqui é X, certo? Aí a gente pode pegar a nossa viga aqui e, só para deixar claro,
eixo neutro, certo? Aqui peraí, não ficou bom. Agora ficou bom. E aí a gente, aqui é o nosso eixo neutro. Pronto, tá aqui nosso eixo neutro, certo? Ok. Então, temos aqui a divisão, né, da viga. Ok. Chamemos uma pequena região aqui. Pronto. Pronto. Beleza. Aí, se a gente pegar, né, aqui e vir até aqui, mais ou menos aqui e aqui, temos uma distância. Vamos chamar essa distância de x, e essa distância do nosso elemento, ali tem uma espessura de ΔX. Beleza, tá aqui nossa viga. Ok, nós vamos pegar a viga, botar aqui para cá e vamos só copiar essa parte aqui da frente. Copy pastel. Vamos botar aqui, mais ou menos, e vamos apagar tudo dentro. Não, só o que tá dentro, imbecil. Puta que pariu, isso tá uma merda mesmo. Depois cai no chão, acha ruim. Pronto, beleza. Tá aqui nossa viga. Agora, essa viga, ela vai estar deformada. Então, vai estar mais ou menos assim, né? Certo? Beleza. E aí, vamos ter aqui o nosso eixo neutro. Aqui. Nosso eixo neutro. Beleza. Então aqui a gente tem o eixo neutro e o eixo longitudinal e a superfície neutra. Então aqui dentro a gente pode fazer já. Vendo aqui. Isso é uma merda mesmo, viu? Puta que pariu, meu irmão. Beleza. Aí aqui é Y. Z. Aí dentro da superfície neutra eu vou ter minha superfície longitudinal. Certo? Mas essa
vai estar desviada, porque, né, ela passa pela superfície neutra, mas ela não se deforma. A superfície neutra se deforma, mas ela não. Ela é especial, certo? E aqui é Z. E aqui é Y e aqui é X. Tá aqui o nosso estado, as três premissas, né, adotadas, certo? Beleza. Pronto. Trazer aqui pra cá. Ok. Onde é que tá aqui? Não, vou botar mais pra cima. Pronto. Beleza. Então, seguimos. Pode-se perceber o elemento da viga ressaltado no desenho, né? Destacado para análise. Destacado este será tomado para análise certo. Vamos pegar aqui este elemento, certo? Então tá. Então esse elemento vai vir para cá. Vou desenhar ele grande, de forma exagerada. Certo. Beleza. Então vamos focar aqui na visão lateral desse elemento. Então o que temos aqui é só para nossa Y e aqui X, só para nossa orientação, certo? Então tá. O que nós observamos aqui? Vamos lá. Eixo longitudinal, superfície neutra, daqui, certo? Nosso eixo longitudinal passa pela superfície neutra, então ele está aqui. Certo? Este elemento, ele tem uma largura que a gente já chamou ali de ΔX. Beleza.
Então, aqui também é ΔX. Certo? Em cima, acima da superfície neutra, em uma altura qualquer y, mas que esteja acima, eu vou também medir essa espessura, porque eu sei que quando está exposto a um momento tem compressão superior, e aqui a gente vai chamar de ΔS. Só que nesse caso, ΔS é igual a ΔX. Quando a viga não está deformada, não está sob tensão, não há deformação. Não há deformação. Logo, a espessura desse elemento, meu Deus, escrever espessura como? É a mesma ao longo de y. Ao longo da direção vertical. Então veja, quando a viga não está sobrecarga, tá aí. É isso, e é o esperado, né? Eu tenho uma seção ali, uma espessura uniforme, né? Eu tenho o meu eixo longitudinal, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí eu exponho ela a uma tensão, a um momento, basicamente. Então, vamos pegar essa viga, fazer um copy, paste, copy, pastel, e vamos botar ela bem aqui. Beleza. Agora, algumas coisas vão mudar. Isso é uma merda mesmo, viu? Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui, porque já sabemos. Certo. Vamos dizer também que aqui eu vou chamar essa distância de C. Certo? E não. Opa, não é aqui. Não é. Delete. Essa parte é depois, estou adiantando as coisas. Beleza, então eu vou pegar essa viga e vou expor ao momento. Então, após ser exposto a um momento, o que vai acontecer? Eu vou ter basicamente uma situação assim.
minha viga vai ficar mais ou menos assim. Por quê? E aí, aqui eu vou até pegar. Aqui, ó. Copy. Paste. Então, aqui é essa situação. E aqui, você tem que até botar um momento aqui, né? Momento M. Sem momento, com momento. Copy. Paste. Ok, então traz pra cá. Ok. O que tá acontecendo aqui? Basicamente, eu vou ter uma rotação dos planos, das seções transversais. E se eu fizer o prolongamento, certo? Dessas linhas aqui, elas vão se encontrar em algum ponto. E a gente vai chamar esse ponto de encontro de O', certo? Beleza. É isso aí, né? Continuamos com o eixo na superfície, né? Neutra, onde não há forças. E sabemos que a superfície neutra ΔX. Beleza. Então, vamos ter algo mais ou menos uma pequena curvatura aqui. Vamos ter uma curvatura aqui. Lembra daquele Y que estava ali antes? Então vamos ver aqui agora. Beleza. Aqui eu tenho o ΔS. Só que, nesse caso, chamemos de ΔS', porque ele não é igual a ΔX. Certo? A gente pode também observar, certo? Uma vez que aqui tem o nosso eixo longitudinal, a gente pode observar a distância do eixo até o ponto O, que é o raio dessa curvatura, que a gente chama de ρ. Certo? Logo, a gente vai ter um ângulo entre as faces, as seções transversais desses elementos, desse elemento no caso. Vamos chamar isso aqui de Δθ. Até mencionei isso num dos vídeos passados. Então, pode-se observar que, uma vez deformada, qualquer segmento de reta acima da superfície neutra, peraí, só ver um negócio aqui, tá correto? Tá correto. Qualquer segmento de reta
acima da superfície neutra, ele vai ter uma distância diferente, né? Ele vai se contrair, certo? Se contrair, né? Após a deformação, né? Além disso, apesar disso, o segmento de reta na superfície neutra, que a gente vai escrever aqui, superfície qualquer segmento de reta. O segmento de reta na superfície neutra, né? Os segmentos de reta na superfície neutra, qualquer um deles, permanecerão inalterados. Certo? Permanecerão inalterados. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o strain, a deformação. Dessa forma, é possível calcular a deformação. Ou seja, né, o strain. Deformação normal ao longo de ΔS. Dois pontinhos. Fórmula. Epsilon é igual a, no limite em que ΔS tende a zero, a minha deformação será ΔS', ou seja, segmento de reta contraído, menos o segmento ΔS dividido por ΔS, o segmento não deformado. Beleza. Só que eu desenhei uma curvatura, né? Desenho uma curvatura.
A gente pode colocar essa curvatura no meio para tentar deixar ali em função de y. Então, para sua aqui, paste. Show. Então tá aqui nossa fórmula, desenho do lado. Pode-se representar a deformação. Pode-se representar a deformação em função de y, que é o que a gente vai fazer. De y e do raio de curvatura ρ. É o que a gente vê no desenho. Tá. Beleza. Antes da deformação, ΔS era igual a ΔX. ΔX. Entretanto, após a deformação, ΔX não se altera, mas admite uma rotação. Permanece inalterado. Dá para escrever mais aqui, peraí. Permanece inalterado, mas rotaciona. E passa a ter um raio de curvatura dado por ρ, com centro em O'. Beleza. Como Δθ é o ângulo entre as seções transversais, a gente pode escrever a seguinte igualdade. Como Δθ é a diferença angular entre as seções transversais,
pode-se escrever que ΔX é igual a ΔS, que é igual a ρ Δθ. Então, beleza, a gente consegue pegar isso, né? O ângulo geralmente é muito pequeno, né? Então a gente pode aplicar isso para o ΔS deformado, que é o ΔS'. Então, de forma análoga, aplica-se a definição a ΔS'. Então, temos que ΔS' será ρ menos y vezes Δθ. Logo, podemos atualizar a equação da deformação normal. Que agora passará a ser o quê? Será epsilon, eita, esse epsilon aqui, epsilon igual ao limite de Δθ, agora Δθ, tendendo a zero. E aí, esse limite é aplicado ao quociente de ρ menos y vezes Δθ. Porque agora eu sei o que é ΔS' e o que é ΔS. Né? Menos ρ Δθ dividido por ρ, né? O raio de curvatura Δθ. Certo? Ok. Isso aqui desenvolvendo, porque no limite que tende a zero, né? Isso aqui, se eu desenvolver, eu vou ter que será menos y por ρ. Basicamente, ρ vezes Δθ menos y vezes Δθ. Aí eu vou perder o ρ
né? Ou ρ vai embora, ρ de cima, vai ficar só y delta θ dividido por ρ delta θ negativo, né? Esse quociente será negativo, e é o que a gente vê aqui. Se delta θ tende a zero, não vai ter deformação, ou seja, o ângulo é muito pequeno. Quando a gente bota limite tendendo a zero, quer dizer que o ângulo não é tão grande, certo? Quando a gente bota tendendo ao infinito, é que o número é muito alto, né? Meio óbvio isso, né? Mas eu gosto de ser óbvio. Ok. A equação acima da deformação normal às vezes o pensamento vai na frente. Equação normal, deformação normal longitudinal sugere que a deformação em uma viga depende fortemente da direção da localização, né? No eixo x, y, quer dizer, no eixo y, e no que mais? No eixo y, né? Na seção transversal. E no raio de curvatura que o eixo longitudinal da viga está admitindo naquele ponto. No raio de curvatura ρ produzido naquele ponto. Aí agora sim eu vou desenhar aquilo que eu estava desenhando da outra vez. Então, copy. Aí agora paste de novo. Aqui uma distância C, certo? Ou seja, é o mesmo elemento. Mas o que acontece com esse elemento?
eu vou ter a deformação, certo? A gente viu que tem uma curvatura envolvida. Então, vai acontecer mais ou menos isso aqui. Certo? Isso aqui. Deformação máxima. Aqui dentro será caracterizado pela equação que nós descobrimos, I menos y dividido por ρ. Só que aqui vai ter uma outra equação e a gente vai ver. Aqui delta x, ok. Então o que a gente pode dizer aqui? O elemento depois da deformação exibirá uma deformação negativa e positiva acima e abaixo aqui y negativo do eixo neutro. Respectivamente. Que é o que a gente vê na figura, né? Ou seja, a deformação normal varia linear. É uma variação linear, como a gente vê aqui, certo? Uma variação linear em y. Mas com relação ao eixo neutro. É o eixo neutro, que é o eixo na superfície neutra, né? Também não precisa explicar muito. Beleza. Respectivamente. Ô, bicho burro, puta que pariu. É o respectivamente ponto final. Certo? Então, eu vou ter uma compressão nas fibras superiores do eixo neutro e uma tração nas fibras inferiores, né? Uma contração, na verdade, um shrink, né? As fibras superiores sofrem uma contração enquanto que as inferiores sofrem uma tração, um esticamento. Um alongamento, um esticamento. Então, beleza. Aí eu botei ali Czinho, Y. Aí, se a gente for calcular,
o epsilon, deformação, é menos y sobre ρ. Ρ é o raio de curvatura, certo? Ok, e o raio de curvatura no meu, como a gente pode ver, não vai variar. Não vai variar. Então, eu vou ter, na posição y, eu vou dar essa equação. Quando o epsilon atinge a camada superior da viga, que é onde eu sei que a deformação é máxima, max, né? Temos menos C, olha o Czinho ali, ρ. Dessa forma, nós podemos definir uma equaçãozinha. Epsilon é menos a posição y dividido por C, a posição máxima acima do eixo neutro, vezes o epsilon máximo. E temos aqui a forma da deformação. Certo? Deformação na viga varia linearmente com y em relação ao eixo neutro. Ok? É hoje, por isso. Conseguimos avançar bastante aí. Uma página. Ai, Jesus. Próximo vídeo, fórmula da flexão. É isso, gente. Vimos aí a conclusão da deformação, né? E aí ficou claro que aquilo, contração nas fibras superiores acima, né, do eixo neutro. Na verdade, só a definição de um eixo neutro, de uma superfície neutra, já nos indica uma transição de tensões e de deformações ao longo da área transversal, né? Vemos também que essa transição é linear, dada as considerações feitas, aquelas premissas também, né? E é isso. Por hoje é só. E no próximo vídeo continuamos. Até a próxima.